Fala galera, tudo bem com vocês? Então agora uma aulinha de revisão de conteúdo do que a gente viu nesse período de quarentena, já justamente para algumas novidades que a gente vai passar para vocês. Então olha lá, primeiro vamos entender o que a gente vai acontecer nas próximas 2 semanas. Então a gente vai ter na próxima semana a semana de revisão dos conteúdos, então a gente vai rever os conteúdos com vocês através de videoaulas, de lives, onde eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, certo? E na última semana, penúltima semana de abril, a gente vai fazer algumas atividades avaliativas. Também já vou falar sobre isso com vocês. Então só lembre-se as datas aí, ok? Vamos lá. As atividades avaliativas, para vocês já não é uma novidade tão grande, a gente vai usar o Google Forms, tá? Eu vou linkar direto com vocês pelo Classroom, mas também por via das dúvidas eu também vou mandar o link no mural lá do Classroom, então fiquem atentos. Não vai ser duas atividades, é a mesma atividade, tá? Então, elas vão, a princípio, substituir aí algumas atividades que a gente faria. Então, por exemplo, a P1, a P1 a gente fez, né? Mas a P2, a recuperação, tá? A gente vai fazer dessa maneira. Eu ainda não sei como vai ficar a questão de somatória de notas dos trabalhos. A gente está conversando com a coordenação para ver como vai ficar isso, tá? Mas façam essas atividades. Uma coisa bem importante aqui de enfatizar é a questão de calendário e de tempo. Vocês não vão ter, por exemplo, 3 dias para fazer atividade avaliativa, vai ser de um dia para o outro, tá? Então é importante não deixar atrasar essa atividade, deixar para fazer no último momento, tá? Então fiquem bem atentos com isso aí, galera, para não dar ruim para vocês depois, ok? Tranquilo? Então, quando a gente fala de atividade avaliativa, automaticamente já vem uma outra pergunta na nossa cabeça, que é em relação à nota e o boletim, tá? Então entendam o seguinte, o nosso foco hoje como professor e como escola não é que vocês tenham nota ou não tenham nota, mas sim que vocês aprendam. Eu sei que a questão da pandemia do coronavírus deixou a gente com essa aula EAD, a gente vai tentar aprimorar isso para as próximas semanas, a gente ter uma aula mais efetiva com vocês, mas a gente tentou adequar o que a gente conseguia pelo tempo que a gente teve, tá? Então o nosso foco não é nota, e sim aprendizado. Por isso eu até comentei no outro vídeo com vocês de tirar as dúvidas, tá? Então não pode ficar com dúvida. Por quê? Porque isso afeta o aprendizado de vocês. Tá? Então nosso foco não é nota. Nota depois a gente vai lá, mexe, a gente faz um trabalho, faz uma atividade avaliativa que a gente vai fazer, certo? Mas o importante é aprender, é fazer exercício, é treinar, é achar alguma maneira de aprender esse conteúdo. Beleza? Quais vão ser os conteúdos que a gente vai estar cobrando de vocês na atividade avaliativa? Galera, a gente não, né? Eu. A gente vai cobrar atomística, os modelos atômicos, radioatividade e distribuição eletrônica, ok? Então a gente vai fazer agora os próximos minutinhos aí para fazer uma revisão breve, não é uma revisão gigantesca, uma revisão breve aí desses conteúdos. Então vamos lá. Modelos atômicos, galera, a gente tem lá o modelo primeiro aqui, modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Flynn, Schreier. Então vamos relembrar rapidinho cada um deles. Dalton, bola de bilhar. Então, um átomo é uma esfera maciça, tá? Indestrutível. Ok? Primeiro modelo. Modelo agora de Thomson. Ele usa a mesma ideia aí de Dalton, então ele fala que é uma esfera maciça, indestrutível, só que agora ela é positiva e grudado nela eu tenho partículas negativas, que a gente chama de modelo de bola de bilhar. Ok? Terceiro modelo aqui, o modelo de Rutherford. Então, Rutherford fala agora que o núcleo, sim, é positivo, só que é um núcleo bem pequenininho, ele ocupa o menor espaço dentro do átomo, ele é pequeno, e que em volta dele eu tenho a eletrosfera, onde ficam as cargas negativas orbitando ao redor deste núcleo, certo? O modelo de Bohr, ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford. Ele fala que o núcleo realmente ele é pequeno e positivo, igual do Rutherford, mas os elétrons não ficam livres ao redor do núcleo. Eles têm órbitas com energias bem definidas, certo? E eles não podem sair dessa órbita desde que eles não recebam uma energia extra para poder pular para uma outra camada de energia. E por fim, o último modelo, que é o modelo que a gente chama de modelo quântico, o modelo de Schrödinger, ele fala sobre a probabilidade de você encontrar um elétron em uma região. Por quê? Porque os elétrons têm um comportamento diferente. Eles se comportam ora como partículas e ora como ondas. Então, eles têm comportamento dúbio. Então, a gente não consegue determinar exatamente aonde está um elétron.
Então, a eletrosfera e os orbitais, eles vão se unir da maior chance de encontrar um elemento químico em um determinado local. Um elemento químico não, um elétron em um determinado local. Claro que a tendência é você encontrar esse elétron mais perto do núcleo do que ele mais longe. Ok? Então, relembrando os modelos atômicos. Claro que vale retomar aqui que é bom, se vocês quiserem, rever um videozinho no YouTube, ou então olhar a apostila e o caderno que a gente fez alguns comentários. A gente ainda não estava de quarentena quando a gente viu os modelos atômicos. Beleza? Atomística agora, galera. Deixa eu tirar aqui minha webcam aqui e jogar lá para cá. Já da atomística, a gente tem que lembrar vários conceitos de uma maneira bem rapidinho que a gente vai relembrar. Então, vamos prestar atenção aqui. Então, a gente tem que lembrar, certo, que todo átomo ele vai ser dividido em três pequenas subpartículas, tá? Que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons sendo positivos, os nêutrons sendo negativos e os elétrons sendo opa, falei errado, gente. Desculpa. Prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons positivos, os nêutrons nêutrons e os elétrons negativos. É o que a gente consegue ver aqui na imagem aqui de baixo. O núcleo, obrigatoriamente, ele vai ser formado por prótons e nêutrons, e a eletrosfera é formada pelos elétrons. Ok? Agora, olhando lá em cima. Como que a gente representa um elemento químico? Através lá do seu elemento, em cima tem o número de massa e embaixo o número atômico. Número atômico, mesmo número de prótons. A gente vai representar pela letra Z. A massa é a junção do número de prótons com o número de nêutrons. Beleza? Então vamos lembrar rapidinho lá. Símbolo do elemento químico, número de cima, é a massa. O que é a massa? Prótons mais nêutrons. Número de baixo, número atômico, representação, número de prótons. Que a gente vai apresentar aqui o número Z, aqui é a letrinha Z, e aqui é a letrinha A. Tranquilo? Quando o elemento doa elétrons, ele fica positivo e forma um cátion. Quando o elemento recebe elétrons, ele fica negativo e se torna um ânion. Além disso, a gente tem as semelhanças entre os átomos. Então, elementos isótopos têm o mesmo número de prótons. Então, a gente só olha o número de baixo ali e vê que é igual, eles são isótopos. Os isóbaros, eles têm o mesmo número de massa, ou seja, número de cima. Esses são fáceis de reconhecer. Agora vamos para os dois que não são tão fáceis. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Como que eu faço para descobrir o número de nêutrons, galera? Eu pego o número de prótons menos... eu pego a massa menos o número de prótons. Aí eu descubro o número de nêutrons. Então, elementos que têm um número de nêutrons iguais, tá, vão ser isótonos. E isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Vale uma ressalva aqui dos eletrônicos. Lembrar da questão de cátion e ânions. Beleza? Segundo tópico aí, volta a falar. Tem videoaula sobre isso, não minha, mas tem outras videoaulas, tem material que eu já mandei para vocês, tem lista de exercício. O que não dá para fazer é deixar de estudar. Retomem o conteúdo aí. A ideia aqui é revisar de maneira superficial para vocês relembrarem alguns tópicos aí. Ok? Então, a gente viu radioatividade, galera. Então, vamos lá. Resumão rápido da radioatividade, tá? Então, a radioatividade é a tendência que átomos instáveis têm de liberar partículas devido a uma quebra interna do seu próprio núcleo, tá? A gente vai ter três tipos de partículas, vamos ver se vocês lembram lá. Alfa, beta e gama. Então, aqui, ó, a gente tem a alfa, que ela vai ter 2 prótons e 4 de massa. É a mais pesada e a mais lenta, e de menor penetração. A gente tem a partícula beta, tá? Ela não tem massa e tem um próton aqui. Na verdade, é uma carga de menos um próton, um pouquinho chato de entender, certo? Ela é uma partícula bem mais rápida porque ela não tem massa. E por fim, lá embaixo, eu tenho a radiação gama, certo? Ela não altera nem o número de massa, nem o número atômico, tá? Porque ela não tem nem massa e nem prótons, certo? Ou seja, ela é a mais rápida, porque na verdade ela não é bem uma partícula, ela é uma onda eletromagnética. Ok? Até aí tranquilo? Sim. Daí a gente viu a questão das leis de radioatividade, que tinha a lei de Soddy e a lei de Farjans. A lei de Soddy é a primeira lei que fala o seguinte: quando uma partícula emite uma partícula, quando um elemento ele emite uma partícula alfa, o que ele vai fazer?
vai diminuir o número atômico dele em 2 unidades e vai diminuir o número de massa dele em 4 unidades. Então lembra lá que a gente fez até alguns exercícios na lista. Liberou uma partícula alfa, diminui 2 no de baixo e diminui 4 no de cima. Já quando um elemento emitir a partícula beta, eu vou aumentar um próton, mas a massa continua a mesma. Então, aumenta um embaixo e em cima mantém a mesma coisa. E por fim, a gente viu o cálculo de meia-vida. O que era o cálculo de meia-vida? É o tempo que demora para cair pela metade da quantidade que eu tinha no começo de uma radiação. Então, por exemplo, vamos supor lá, o urânio demora 235 anos para se decompor, tempo de meia-vida. O que significa isso? Que a cada 235 anos cai pela metade a quantidade que eu tinha no determinado começo. Então, por exemplo, tenho lá 10 gramas de urânio aqui comigo. Daqui a 235 anos eu vou ter 5 gramas. Passa mais de 235 anos, tá? Agora eu vou ter metade disso, então eu vou ter 2,5 gramas. E assim por diante. Ok? Então, isso é tempo de meia-vida. Essa já foi uma aulinha que eu gravei para vocês. E tem lista de exercícios disso também, galera. Não deixem de estudar. E por fim, a gente finalizou com distribuição eletrônica. Então, relembrando lá, o que vocês têm que saber? Fazer o diagrama de Linus-Pauling, esse diagrama que está mais completo, está considerando os elementos que ainda vão vir a existir, mas saber montar o diagrama de Linus-Pauling é fundamental. Lembrar lá do SPDF, quantos elétrons eu posso colocar no máximo, lá, S é 2, P é 6, D é 10, F é 14. Lembrar quantos eu consigo colocar em cada camada também é bem importante, galera. Tranquilo? Esse é o conteúdo que vai cair nas atividades avaliativas de vocês aí. Então não deixe de estudar ele, de relembrar. Daí vem a pergunta, galera. Como que eu vou revisar esse conteúdo, professor? Então vamos lá. Vocês podem fazer de várias maneiras. Vocês podem rever os vídeos que eu já postei, é uma opção. Tá? Alguns vídeos são um pouquinho mais longos, outros não. Vocês podem fazer resumos, mapas conceituais, vocês podem procurar na internet esses resumos. Eu vou estar liberando para vocês o uso da plataforma do site, então algumas questõezinhas para vocês poderem fazer também, para retomar o conteúdo, para ver se não tem algum buraco, alguma coisa que vocês precisem revisar. Tá? Tirar as dúvidas comigo através do Google Forms, não. Google Classroom é uma maneira bem importante também. Tá lá vendo o conteúdo, leu, não entendeu, viu uma videoaula, não entendeu, já manda mensagem pra gente lá no Classroom pra gente tentar tirar essa dúvida. O importante é não ficar com dúvida. E a videoconferência que eu vou explicar agora aqui um pouquinho para vocês. Na próxima semana a gente vai estar usando a plataforma do Skype com vocês, tá? Pra gente poder fazer uma videoconferência com todo mundo ao mesmo tempo. Então vai ser uma aula de revisão onde todo mundo vai poder ver a carinha um pouquinho do outro, eu vou poder ver a carinha de vocês, tá? Só que ela vai ter um horário pré-definido. Então, por exemplo, eu vou bolar esse horário ainda certinho, vou mandar para vocês pelo Classroom, tá? Então, vou mandar um link também. Se vocês clicarem no link hoje, se eu mandar para vocês, vocês não vão conseguir abrir esse link, porque eu não vou estar abrindo a sala ainda, tá? Mas eu vou mandar o link, vocês acessam esse link no horário que eu vou falar para vocês, e a gente vai ter uma aula aí de revisão, todo mundo olhando a carinha do outro. No entanto, é importante que vocês baixem o aplicativo do Skype, ou no celular, ou no computador. Se for baixar no computador, tem que ter webcam, senão não funciona, você vai só ouvir a gente. Beleza? Então é importante aí ter esse aplicativo. É obrigatório participar, galera? Não, mas há uma maneira de a gente interagir aí, já fazer um teste para umas próximas aulas, em vez de a gente fazer videoaula, a gente faz uma videoconferência com todo mundo participando. Tá? Então é uma ferramenta diferente que a gente vai tentar usar aí nessas próximas aulas. Beleza? Então, depois eu vou mandar um textinho para vocês lá no Classroom, explicando bem certinho como vai funcionar essa questão do Skype, mas não deixe de baixar o aplicativo para vocês. Beleza, galera? Finalizar com a frasezinha do Thomas Hobbes: conhecimento é poder. Nada do conhecimento que a gente criou esses dias de quarentena, eles são inúteis, tá? Um de vocês aí aprendeu a mexer melhor em algumas plataformas, tiveram que procurar outras maneiras de estudar. Então, nenhum conhecimento é jogado para fora. A gente também, como professor, aprendeu aí a editar um vídeo, a procurar outras ferramentas. A gente também saiu da nossa zona de conforto, tá? E os mais poderosos não são os que têm mais dinheiro, mas sim os que têm mais conhecimento. Beleza? Não deixem de estudar, façam as revisões, revejam os vídeos, tirem as dúvidas de vocês aí pelo Classroom e pela aula que a gente vai ter depois aí pelo Skype. Beleza, galera? Se cuidem e até uma próxima. Falou!